Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Eu quero ler com os meus irmãos os versos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando com ele. Quando se aproxima... Desculpa, deixa eu estar arriscado aqui, eu não consegui ler. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Até aqui. Curva sua cabeça. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por tua palavra, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui, de podermos cantar louvores ao teu santo nome. Deus, somos necessitados, Senhor, da tua graça, da tua intervenção, do teu amor. Pai amado, como igreja do Senhor, eu quero aproveitar esse momento para interceder pela vida da dona Isabel. Senhor, tu conheces aquela mulher, Senhor, que, embora muito religiosa, não conheça o verdadeiro evangelho. Sabemos, Deus, da maior necessidade dela, que é desse encontro contigo. E sabemos que tu podes, Deus, se revelar a ela, usar os teus servos que estão dentro dessa família para levar o conhecimento da salvação até aquele coração. Mas, acima de tudo, Deus, sabemos que tudo isso depende de um milagre de conversão da tua parte. Pai amado, também pedimos que o Senhor, em sua misericórdia, faça ela se recuperar. Segundo a tua vontade, Senhor, nós pedimos humildemente. Pai querido, abençoa a nossa estadia aqui nessa manhã e fala conosco, Senhor, apesar dos pesares, apesar da minha limitação, eu quero ser teu instrumento nessa manhã para a edificação da tua santa igreja. Assim eu oro, meu Pai, e oro grato em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero, neste momento, conversar com vocês sobre um aspecto que é muito importante dentro do sermão escatológico de Jesus. Os irmãos conhecem o texto que nós lemos. É a parte introdutória do sermão escatológico de Jesus, quando ele dá instruções acerca das últimas coisas. Os discípulos, eles estão preocupados e eles fazem uma pergunta a Jesus, e Jesus, ele dedica o sermão escatológico a responder essa pergunta que os discípulos fazem. Mas Jesus, ele não responde essa pergunta sem tocar num ponto muito importante do tempo do fim. E é justamente sobre isso que eu quero meditar nessa manhã, na expressão que Jesus diz, quando Jesus diz: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. E estes acabarão enganando a muitos. Então, meus irmãos, nessa manhã, eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre o futuro, sobre o fim, sobre os últimos dias, mas que a gente fizesse isso olhando para como já está os nossos dias. Como
esse ponto que Jesus toca antes de falar sobre, de fato, escatologia, já é algo muito comum em nossa sociedade e em nossos dias. Jesus, ele estava saindo do templo com os seus discípulos. Essa era uma característica do ministério de Jesus Cristo. Ele sempre estava, como um bom judeu, se dirigindo ao templo, fazendo as suas devoções ali no templo e conversando, né, com os religiosos ali no templo. E o templo em Jerusalém, os irmãos devem se recordar, sempre foi o centro da adoração judaica. Os judeus, eles eram convocados por Deus a estarem constantemente no templo em Jerusalém, né, oferecendo os seus sacrifícios, fazendo as suas orações, e esse templo ele era fundamental na fé judaica daqueles dias e durante toda a história de Israel. Né, nós nos recordamos quando Deus instituiu os tabernáculos ainda lá no deserto, na caminhada do deserto, e esse local onde a presença de Deus estava era o centro da adoração judaica. Mas, com o passar do tempo e por causa da rebeldia do povo, né, Deus envia o castigo, envia o cativeiro, e especificamente o cativeiro babilônico entre os anos 606 e 586 a.C. Né, os babilônios, eles invadem Jerusalém, destroem a cidade, eles saqueiam o templo, destroem o templo e levam os israelitas, os judeus, cativos para a Babilônia, por onde eles passam 70 anos, né, ali como escravos. Depois, Deus traz o seu povo de volta, conforme a profecia de Jeremias, né? Isso acontece entre os anos 536 e 444 antes de Cristo. E o templo ele é reconstruído, né? Como eu falei, era o centro da adoração judaica. Então, ele é reconstruído com Zorobabel. E as profecias eram que a glória da segunda casa ela ia ser maior do que a primeira. Então, quando os cativos que retornam da Babilônia se estabelecem na terra e constroem o templo em nada se parece com o primeiro templo. E os anciãos que viram o primeiro templo, eles chegam a chorar. Meu Deus, que coisa! Cadê a majestade do nosso templo? Cadê a glória da segunda casa, que seria maior que a primeira? Nós precisamos entender que um povo empobrecido, vindo de um cativeiro, numa cidade destruída pela guerra, pela batalha, não tinha condição de construir um grande templo. Mas o fato é que no ano 19 antes de Cristo, Herodes, governador da região ali da Judéia, ele intenta uma reconstrução do templo, uma reforma no templo, com o intuito de agradar o povo, né? De fazer, vamos dizer assim, fazer a média com a população de Jerusalém, e ele faz uma grande reforma. Ele traz grandes pedras brancas de outros países e adorna o templo com ouro. E é interessante isso, meus irmãos, porque no Evangelho de Marcos, o evangelista ele cita que os discípulos apontam para o templo, mostrando a Jesus a grandiosidade e a beleza, e os discípulos citam especificamente, vede quão grandes pedras brancas. É um material luxuoso, bonito, um templo de fato muito grande, muito bonito, para que o povo pudesse ali adorar a Deus. É esse templo belo e imponente que Jesus traz uma profecia muito dura. Não vê de tudo isso? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa afirmação de Jesus, ela, ao que me parece, abalou a estrutura dos discípulos. Como assim? Né? Isso vai ser destruído?
o centro da nossa adoração. Agora que o Messias veio, que as coisas parecem que iam entrar no eixo, que ele nos libertaria da opressão, do jugo romano, como assim esse templo agora vai ser destruído? E aí eles perguntam no versículo 3, na parte B, diz-nos quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Essa pergunta, meus irmãos, dos discípulos, ela também está fundamentada no capítulo anterior. No capítulo 23, Jesus ele está censurando os escribas. Entre os versos 13 e 36, Jesus ele apresenta uma certa quantidade de ais. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, vocês vivem um legalismo falso e vazio, ai de vós. E no verso 37 a 39, Jesus declara o seguinte, capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Veja que Jesus está censurando a elite religiosa do templo, e está dizendo, Jerusalém, cidade do grande rei, lugar do templo da presença santa de Deus, a vossa casa vai ficar deserta. E em seguida ele diz, não vede tudo isso, toda essa grandiosidade, toda essa majestade, toda essa imponência, opulência, não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Quando os discípulos ouvem Jesus proferir essas profecias, eles ficam em choque. Porque na cultura judaica, essa ideia de uma perseguição contra os judeus, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, ela estava sempre muito atrelada com o tempo do fim. Então eles entenderam, é nesse tempo que as coisas vão ser resolvidas. E aí eles perguntam, quando sucederão estas coisas? Quando isso vai acontecer? Quando é que Jerusalém vai ser destruída? Quando é que o templo vai ser destruída? Qual é o sinal da tua vinda? Qual é o sinal da consumação dos séculos? E como eu disse, Jesus ele vai dedicar o capítulo 24 e 25, o sermão escatológico, para responder essa pergunta. Mas ele não faz isso antes de fazer uma advertência. Vede que ninguém vos engane. Nesses últimos dias, surgirão muitos falsos cristos, muitos homens dizendo, eu sou o Cristo. E estes eles vão enganar a muitos. Meus irmãos, essa é uma característica, é uma triste característica dos últimos dias, que foram inaugurados pela encarnação de Jesus Cristo. E por consequência, meus irmãos, é uma triste consequência, uma triste característica dos nossos dias. Facilidade para o engano. A facilidade, meus irmãos, para a proliferação da mentira. Nós vivemos a era da informação. Estava conversando com meu pai ontem à noite e ele é um senhor, um jovem senhor, pedreiro, e trabalha muito, e assim, é uma pessoa muito curiosa. Aprende a fazer muita coisa, aprende a fazer tudo. Tudo que ele quer fazer, ele olha, ele diz, hoje em dia é muito fácil. Ele estava mexendo, acho que, num grill lá, de alguém conhecido dele, para tentar consertar, e ele disse, hoje tudo é muito fácil. Antigamente, quando eu era jovem, era muito difícil conseguir informação sobre como mexer nas coisas, como desmontar, como... E ele disse que estava enrolado lá com uma coisa, e ele mesmo foi no YouTube, assistiu um vídeo, viu a pecinha como era depois desmontada e desmontou. Assim, nós vemos um tempo de facilidade muito grande com relação à informação.
Isso é muito bom. Quando nós, de fato, usamos da forma correta, isso é muito bom, porque tiram as dúvidas, nós vemos coisas que nós não veríamos em uma outra geração. Não é? A gente hoje pode, pelo celular, conhecer grandes museus ao redor do mundo. Não é? Fazer tour virtual em lugares que eu nunca teria condição de estar lá pessoalmente. Essa possibilidade, essa quantidade de informação à disposição é muito bom. Mas, por outro lado, meus irmãos, também é muito perigoso, porque no meio das informações verdadeiras circula muita mentira, circula muito engano. Não é difícil você querer ouvir um comentário de uma passagem bíblica e achar inúmeros pregadores dizendo todo tipo de asneira. Eu, às vezes, comento, né? A informação está à disposição de todos nós. Mas nós precisamos ter muito cuidado com o filtro. Porque não é tudo que nós devemos absorver. O próprio apóstolo Paulo instruiu a igreja a observar tudo, examinar tudo e reter aquilo que é bom. Porque, meus irmãos, esses últimos dias, eles são marcados por esse engano, por essa proliferação da mentira. O apóstolo Paulo, nós vamos ver alguns textos que fala dessa característica dos últimos dias, que os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, os homens serão, amontoarão para si doutores segundo as suas paixões, eles não sofrerão, eles não aceitarão, eles não se submeterão à sã doutrina. Essas são características dos últimos dias, essas são características dos nossos dias. Por isso, meus irmãos, a exortação do Senhor Jesus Cristo, vede que ninguém vos engane, ela é extremamente atual. Como igreja do Senhor, meus irmãos, nós não podemos estar desapercebidos, sendo enredados por qualquer vento de doutrina ou de novidade que está na moda. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos e ter como base das nossas vidas, das nossas práticas diárias, a palavra de Deus, que ela é a verdade infalível, a verdade que é irrevogável. Uma pergunta, ela deve ser feita por nós. O que é que eu posso fazer para me proteger do engano proveniente dos últimos dias? Como eu posso evitar que tais falsos profetas que estão na política, na ciência, nas ciências sociais, nas universidades e nas igrejas? O que eu posso fazer para me blindar contra esses falsos profetas que seduzem e seduzirão tantas pessoas? Não sei se os irmãos sabem, eu sou professor do ensino fundamental. Minha esposa é professora do ensino médio. E na escola você vê de tudo. Pense. Os nossos filhos estão em maus lençóis. Porque, a depender do professor que está na frente da sala, a verdade é a dele. E às vezes o professor mal intencionado, ele usa da sua posição de autoridade para incutir na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, a verdade que ele quer, porque a sociedade tem pregado que a verdade ela é relativa. Então, aquilo que é verdade para mim, dentro da minha vivência, da minha experiência, pode não ser verdade para o pastor Ed Clayton, para os irmãos. Tudo isso, meus irmãos, é muito perigoso. E assim, assola e assedia a juventude. E a pergunta continua: o que é que eu posso fazer para me blindar contra a sedução desses falsos profetas? E a gente entende o falso profeta como aquele que ensina a palavra de Deus de maneira errada, para distorcer, para levar as pessoas à perdição. Mas como eu disse, esses falsos profetas, eles estão em todas as áreas.
com suas verdades falsas, com suas meias verdades. E essa questão da meia-verdade, meu irmão, minha irmã, é muito sério. A tentação de Eva, né, de Adão, ela surge com uma meia-verdade. A serpente chegou para Eva e disse: é verdade que Deus disse que você não pode comer nada que tem no jardim? Não, não foi isso que ele disse. Ele disse que a gente pode comer tudo, exceto essa árvore aqui. A gente não pode comer, nem olhar, nem tocar. E aí Eva já aumenta também. Pequenas coisas, meus irmãos, que fazem um mal terrível. Às vezes a gente olha para um cidadão que está na rua pregando o evangelho e a gente diz: graças a Deus, porque existe um pregador do evangelho. Mas, meus irmãos, como igreja do Senhor, como servo de Deus, eu fico me perguntando e me martirizando, porque se aquele pregador estiver usando aquele espaço ali para pegar meias verdades, ele está prestando um desserviço à igreja do Senhor. Ele não passa de um falso profeta que, como Jesus disse, surgiriam nos últimos dias e enganariam a muitos. A igreja, ela tem sido assolada por falsos ensinos, por falsas compreensões sobre Deus. As pessoas muitas vezes estão adorando nos templos nesse exato momento, não o Deus das Escrituras, mas um ídolo criado por um coração corrupto, criado por um coração pecaminoso que deseja satisfação pessoal. E as pessoas estão adorando esse tipo de divindade no lugar de adorar o Deus verdadeiro, o qual é bendito e santo eternamente. Agora, tudo isso, meus irmãos, porque nós não nos preocupamos em atender a essa orientação de Jesus Cristo. Olha, cuidado, não deixe que ninguém venha lhe enganar. Outro escritor sagrado, acredito que Judas, olha, não permita que os homens venham vos enredar com suas vãs filosofias. Meus irmãos, filosofias vãs, pensamentos fúteis é o que mais tem em nossos dias e a internet potencializa. O pastor Alexandre, no seminário, ele dizia muito: as redes sociais deram vozes a um bando de imbecis. E como tem muito seguidor, como atrai multidões, acaba sendo tratado como verdade absoluta. E o cristão, meus irmãos, ele precisa ter critério. E o critério do cristão, ele está na palavra de Deus. Não é porque fulaninho é engraçadinho, é bonitinho, ou tem milhões de seguidores, que o que ele diz é verdade. Tudo na minha vida, as minhas decisões, as minhas compreensões, o meu comportamento, ele deve das Escrituras Santas. O conhecimento, meus irmãos, da palavra de Deus é o único antídoto eficaz contra o engano, contra o ensinamento falso, contra a mentira. É o único antídoto eficaz. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu me aproprio do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, bem embasado, alicerçado, na dependência do Espírito Santo, eu me torno mais forte contra as ciladas do diabo. Mais forte contra o engano, que é uma característica dos nossos dias. Meus irmãos, nós muitas vezes nos deixamos levar pela onda do mundo e nivelamos os nossos critérios lá por baixo. O cristão, ele precisa ter critérios altos. Nós devemos nivelar por cima. A verdade é a verdade e ponto. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade. O reformador João Calvino, ele dizia que toda verdade é a verdade de Deus. Mas uma meia verdade não é a verdade de Deus. É mentira. E o pai da mentira é o Satanás. Nós precisamos, meus irmãos, ter cuidado com essas coisas. Hoje em dia, é muito comum essa ideia do relativismo.
Alguém já disse que nós vivemos o tempo da pós-verdade. Veja como isso é perigoso, meus irmãos. Defender que nós estamos vivendo um tempo além da verdade, acima da verdade, depois da verdade, supra-verdade. Como que a verdade fosse algo ultrapassada. Na universidade, e os jovens podem confirmar isso, se você defender certos valores morais, você é mal visto, é um ultrapassado. Como é que um cidadão tão jovem, com a mentalidade tão retrógrada? A sociedade secular, que jaz no maligno, tem tentado incutir na cabeça de nós cristãos que nós estamos errados. Eles é quem estão certos, porque eles são inclusivos, porque eles são descolados, eles são portas abertas, fora da caixa. E o cristão que defende princípios morais, verdades absolutas, o cristão que defende a palavra de Deus, a profecia bíblica, ele é taxado como retrógrado, como louco, como um fundamentalista, né? E fundamentalista é usado com a ideia de algo pejorativo. Meus irmãos, como cristãos, nós temos um fundamento que é a palavra de Deus. E como cristãos, meus irmãos, nós somos instruídos por Jesus Cristo a policiar a nossa mente para que o engano não ache lugar na nossa mente, porque vão surgir, Jesus dizia, muitos falsos cristos. Quando a gente olha a história da igreja, grandes movimentos que se tornaram grandes igrejas aconteceram por meio de pessoas que diziam ter uma revelação especial. Adventismo, mormonismo, os testemunhos de Jeová. E arrastou multidões de dentro das igrejas. Pessoas que marcaram a hora que Jesus vai voltar, o dia e a hora, e arrastou multidões. As pessoas venderam casas, abandonaram empregos. Por quê, meus irmãos? Porque não tem uma base sólida na palavra de Deus. Parece que essas pessoas nunca leram Jesus dizer, olha, o dia e a hora ninguém sabe, só o meu Pai que está no céu. O próprio Jesus não sabia. Aí vem um cidadão dizer, não, porque eu calculei, eu contei, e agora eu sei, vai ser tal dia. Eu acho interessante, meus irmãos, que mesmo falando do adventismo especificamente, mesmo com essa grande decepção, o movimento continuou e perdurou até hoje. Como é que eu digo que tal coisa vai acontecer? Não acontece. Eu refaço as contas. Não, porque eu errei, na semana que vem. Não acontece. E mesmo assim as pessoas não percebem, tem alguma coisa errada. O profeta no Antigo Testamento, ele era tratado assim, se disser não acontecer, pedra. Não tem conversa. Um montão de pedra em cima dele, apedrejamento. E hoje nós, para sermos bonzinhos, olhamos para esse tipo de gente e assim, nosso irmão. Não é nosso irmão, meus irmãos, não é. Ou defende as Escrituras como elas são, como palavra de Deus, como autoritativa para as nossas vidas, como o norte, como a bússola moral para nós. Ou defende Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ou não pode ser tratado como nosso irmão. Porque não há outro nome, disse o apóstolo, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus Cristo, homem. E às vezes nós queremos fazer algumas concessões. E essas concessões, meus irmãos, são perigosas, perigosíssimas, num tempo em que a verdade tem sido relativizada. Não, ele só entende diferente. Não, ele entendeu errado. Ele não entendeu. A fé viva, a verdadeira fé, ela produz conhecimento dessa palavra. O Espírito Santo que habita no crente
promove o conhecimento dessa verdade, esclarece as nossas mentes. Não dá para o cristão verdadeiro viver na prática do engano, na prática do erro, eternamente enganado, equivocado, porque fulano prega tão bem, mas se ele prega tão bem, tão bonito, fora das Escrituras, nós devemos abandonar e deixar de lado, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E Jesus disse, olha, vede que ninguém vos engane. Sabe, a gente pode até pedir, meu Deus, me livre do engano. Mas a ordem de Jesus é para que você veja, para que você tenha cuidado, para que você se acautele do engano. O engano está aí. Eu quero ler 2 textos para a gente encerrar. 1 Timóteo, capítulo 4. O verso 1 diz assim: ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem a plena verdade. Veja as características que Paulo apresenta dos últimos dias. As pessoas vão abandonar a fé. As pessoas vão se entristecer, se enfraquecer, se desviar da fé, porque elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Eu não vou tratar essas pessoas como verdadeiras convertidas, porque não são. Mas são pessoas que estão na igreja e, ao invés de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crer nele, estão cheios de crendices. E dando ouvidos a essas doutrinas de demônios, ensinos de demônios, eles têm a sua mente cauterizada. No próximo livro, né, que é 2 Timóteo, capítulo 4 também, só que o verso 3 e o verso 4 diz assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade. São 2 textos, meus irmãos, para não citar uma dezena. Em 2 Pedro capítulo 2, em 1 João capítulo 2, em 1 João capítulo 4, em 2 João capítulo 7. Sem falar do próprio Jesus Cristo falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, do falso ensino. Sem falar do próprio apóstolo Paulo falando da igreja como meninos enredados por qualquer vento de doutrina. E tudo isso, meus irmãos, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua como cristão, conhecer a verdade, a palavra de Deus, para não ser enganado pela sedução desses falsos mestres. Veja, as igrejas que pregam a prosperidade, que pregam a cura, o bem, a riqueza, o bem-estar, estão cheias. Cheias de pessoas que estão caminhando para o inferno com a barriga cheia, vamos dizer assim. Iludidas, enganadas, porque creram num Cristo que dá bens, que dá saúde, que dá cura. Deus é poderoso para curar? Claro que é, meus irmãos. É poderoso para nos fazer prosperar? É claro que é, meus irmãos. Mas o Evangelho consiste no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Qualquer coisa que seja atrelada a esse sacrifício, qualquer benefício que seja atrelado a esse sacrifício para atrair pessoas, é manchar o evangelho com podridão. É engano, é mentira, e muitos estão sendo enganados, enredados pelo próprio diabo, meus irmãos. E como igreja do Senhor, nós precisamos dizer não. Precisamos dizer basta. Como cristãos, meus irmãos, nós precisamos ser combativos, né? Para usar um termo popular aí. Precisamos ser combativos. Eu não posso ver o erro do meu lado e não fazer nada. Eu não posso ver a pregação do evangelho sendo distorcida para beneficiar corações egoístas.
para dar prosperidade a líderes corruptos. E eu não posso não fazer nada. Você não deve não fazer nada. A primeira coisa, nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos saturar com essa palavra, nos encher com essa palavra, para que a gente possa identificar o erro e combatê-lo. E dizer, não. Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E ele se entregou na cruz, ele morreu em nosso lugar, para nos dar o perdão, a salvação, para nós termos acesso a Deus. Não foi para dar carro novo, casa nova, prosperidade, saúde. Porque essas coisas, elas são podres. São nada diante da nossa real necessidade, que é o perdão, que é a salvação, que é a fé. Por isso, meus irmãos, esses textos que nós lemos e esses que nós citamos, nos falam, nos alertam, como à medida que o fim se aproxima, esse ministério da iniquidade que falou o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, esse ministério da iniquidade que já opera, ele vai se estabelecendo, ele vai fincando suas raízes, ele vai se aprofundando. Mas o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por esta tua santa palavra. E rogamos, meu Deus, que o Senhor nos auxilie no conhecimento e no aprofundamento das verdades bíblicas, meu Deus, para que o engano, o erro e esse ministério da iniquidade que já opera no mundo não tenha poder sobre nós. Pelo contrário, meu Deus, que nós o combatamos com a tua verdade, com o teu evangelho, com um coração fundamentado, com a fé fundamentada nas Sagradas Escrituras. Assim, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.